O interessante é que quando nós pensamos acerca do reino de Deus, nós temos uma peculiaridade comum de cada ser humano, que é nós focarmos muito nas coisas negativas. Tudo aquilo que é negativo nos atrai, tudo aquilo que é negativo nos aprisiona, nos prende. E geralmente quando nós vamos falar de qualquer coisa que seja, nós podemos até mencionar coisas boas, mas nós colocamos uma vírgula e dizemos mas, e aí nós nos lembramos daquilo que é negativo. Dificilmente nós vivemos qualquer circunstância da vida onde nós conseguimos mencionar, avaliar e focar apenas as coisas boas. E quando nós falamos do reino de Deus, falamos das coisas de Deus, isso não é diferente. E comumente o que eu, pelo menos, mais tenho ouvido são pesares e são apontamentos negativos quanto ao desenvolvimento, quanto à dificuldade do cristianismo em ganhar o seu espaço. Mas eu queria alegrar o seu coração nessa noite e dizer que talvez não percebamos, mas o cristianismo tem avançado e avançado com muito afinco. Em 1960, os estudiosos dizem que nós éramos cerca de 3% da população mundial. Agora nós chegamos a 23% da população mundial. Temos um crescimento exponencial quando pensamos que fomos agregados em mais 20% da população. O cristianismo tem chegado em lugares que antes não chegava. O nome de Jesus tem alcançado corações que ainda não havia alcançado. A palavra de Deus tem penetrado em lugares, comunidades, países, tribos e nações onde antes era impossível de se chegar. Quando nós olhamos então para todas essas coisas, isso tem que trazer ao nosso coração a convicção bíblica e da palavra que os planos de Deus não serão frustrados, mas o bom propósito do Senhor se cumpre. Queridos, nós sabemos do final da história. Nós estamos no meio de um livro, no meio de um filme, onde nós sabemos o final com muita clareza. Quando olhamos para o texto de Apocalipse, do capítulo 7, a partir do verso 9, o texto me diz que João tem uma visão miraculosa e uma visão entusiasmante. João olha diante do trono, ele diz que diante do trono havia uma grande multidão. Havia gente de toda língua, de todo povo, de toda tribo, de toda nação. E todos clamavam pelo nome do Senhor, louvando pelos seus feitos e agradecendo pela salvação. Não podemos olhar para o cristianismo, focar em coisas negativas e pensar que nós não conseguiremos. O poder, a graça e a força de Deus vai chegar onde precisa chegar. Comentava hoje com os pastores que estive alguns anos atrás em Bangladesh, visitando uma igreja. Chegamos na porta de uma casa. A pessoa que nos conduzia não tocou a campainha, não bateu palmas, não gritou pelo nome de ninguém. Pegou o telefone e mandou uma mensagem. Ficamos uns 5 minutos na porta. Alguém então abre um portãozinho pequeno. Discretamente entramos em silêncio. Adentramos uma casa e ali já estava a igreja reunida. Sem instrumentos, sem caixa de som, sem transmissão, sem nenhum barulho, porque os vizinhos do lado não podiam saber que ali se reuniu uma igreja. É proibido que o evangelho seja anunciado. As pessoas locais corriam risco de vida se a polícia soubesse que eles estavam ali adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja estava reunida, compenetrada, orando, lendo a palavra e ansioso por fazer mais pelo reino. No final do culto, alguns pedidos de oração foram feitos, e um pedido moveu o meu coração. Um jovem pedindo para que Deus desse a ele a oportunidade de todos os dias falar de Jesus a pelo menos uma pessoa na rua. Aquele jovem não estava pedindo o que nós pedimos para ter a oportunidade de evangelizar alguém. Aquele jovem estava pedindo que Deus protegesse a sua vida, porque com qualquer pessoa que ele comunicasse a palavra e a pessoa se sentisse ofendida, bastaria que aquela pessoa desse um grito na rua e todos os outros da população iriam apedrejar aquele jovem. Mas ele dizia: eu quero falar de Jesus para pelo menos uma pessoa todos os dias. O nome de Jesus, o poder de Jesus e a graça de Jesus tem chegado a lugares que nós não imaginamos. Quando nós olhamos essas coisas, nós precisamos entender então que nós temos o privilégio de servir ao Senhor Jesus com uma liberdade plena.
Nós temos o privilégio de cantar em alta voz, de saltar no púlpito, de pedir às pessoas que cantem com o maior fôlego que tem, de ligar o som talvez no último volume, de transmitir a todos os cantos aquilo que nós estamos fazendo e a alegria que temos de servir ao Senhor. Precisamos olhar para o encontro, para o relacionamento com Jesus com grande alegria e com grande entusiasmo. Precisamos aproveitar o privilégio que temos e a liberdade que temos de abrir a palavra, de folhear a palavra, de ir talvez a qualquer livraria e comprarmos uma Bíblia, de acessarmos a nossa internet e termos todas as informações que buscamos sobre Jesus e sobre a sua palavra. O cristianismo tem chegado a lugares que são impossíveis de alcançar e nós estamos vivendo em um país onde nós temos a plena liberdade de cultuar e adorar o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos também para o cristianismo, nós vemos que há 3 tipos de relacionamentos com Jesus. Há pessoas que se relacionam de formas diferentes, e as formas diferentes de se relacionar com Jesus podem afetar literalmente a nossa salvação. Há relacionamentos que são superficiais, há relacionamentos que são proveitosos ou oportunistas, e há relacionamentos que são de entregas. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. Como tem sido o nosso relacionamento com Jesus? Como tem sido a nossa intimidade com Jesus? Como tem sido o nosso posicionamento diante daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Eu queria convidá-lo a ler comigo um texto que é conhecido. Alguns anos atrás eu não gostava de pregar em textos conhecidos, porque todo mundo já sabia tudo do texto. Depois de uns anos eu percebi que era melhor pregar em textos conhecidos, porque todo mundo já sabe tudo do texto. Então eu não preciso ficar procurando coisas novas, coisas difíceis. Talvez há meios mais difíceis de fazer uma comunicação, mas hoje quando eu abro um texto conhecido, a pessoa lhe diz: eu já sei o que o texto diz. Então nós fazemos uma releitura, onde nós voltamos de novo o nosso olhar para um texto que conhecemos e descobrimos apenas formas de aplicar esse texto e de vivê-lo completamente no nosso dia a dia. Se você abrir comigo então a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4, você vai se deparar com um texto muito conhecido. De quem fala esse texto? Todo mundo sabe, João capítulo 4. O encontro de Jesus com quem? Com a mulher samaritana. Sabemos que Jesus se encontra com uma mulher, sabemos que Jesus se encontra sozinho, sabemos que Jesus se encontra com uma mulher que não se dava muito bem com o povo de Jesus, sabemos que os discípulos não compreendem esse encontro e sabemos do resultado desse encontro. Mas eu queria que você voltasse comigo a olhar para esse texto e nós o lêssemos de uma forma mais tranquila e pensássemos em algumas verdades que o texto apronta. Mas antes, feche os seus olhos e peça a Deus que use desse texto que você já conhece, que você sabe das verdades e que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Pai, toma na Tua mão a nossa vida, toma nesse momento o nosso coração e nos dá, ó Deus, compreensão da palavra e da vontade do Senhor sobre nós. E usa a Tua palavra com a autoridade que ela tem para mover o nosso espírito e para nos trazer, ó Deus, a verdade que o Senhor deseja, no nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a manter a sua Bíblia aberta, porque vamos voltar várias vezes nesse texto. A partir do versículo 1, o texto me diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como pode o Senhor, sendo judeu, pedir a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Paramos por aqui por enquanto. Nós sabemos dessa verdade que essa mulher expressa. Os judeus e os samaritanos não se relacionavam muito bem. Isso se dá em função do cativeiro da Babilônia. O povo é mandado para o cativeiro. No cativeiro, a orientação era que não se desse em casamento, que não se casasse os seus filhos, que o povo não se misturasse.
Mas em determinado momento, ao mesmo tempo, a palavra do Senhor volta e diz: olha, é necessário que vocês se deem em casamento, que vocês permitam que suas filhas, que seus filhos se casem, construam na cidade, plantem na cidade, cultivem na cidade, porque vocês vão ficar aqui por 70 anos. E depende da prosperidade da cidade, a prosperidade de vocês. As pessoas então estabeleceram seus comércios, estabeleceram as suas plantações, começaram a constituir família, mas houve um momento em que a Babilônia ruiu e foi permitido que se voltassem então para Jerusalém ou para Judá. As pessoas então entusiasmadas começaram a voltar, mas um grupo daquelas pessoas disse: nós já estamos aqui há muito tempo, a nossa vida já está estabelecida, o Senhor nos permitiu a constituir família e nos estabelecer, nós vamos ficar. E quando um grupo decide ficar e um grupo decide voltar, houve então uma dissensão. Os judeus olharam e disseram: vocês não são mais o nosso povo. E os samaritanos disseram: nós não nos importamos com isso. E houve um rompimento. E a partir daí, os judeus não se davam com os samaritanos. No entanto, Samaria ficou estabelecida junto com esse povo. E o texto me diz com muita clareza que Jesus, olhe comigo o que diz aí o verso 4. Era-lhe necessário, ou foi da vontade de Jesus, era do seu interesse passar por Samaria. Todo judeu que saía da Judeia e ia para a Galiléia, ele dava a volta por Samaria. Ele viajava uma distância a mais, ele percorria um tempo a mais, ele investia um dinheiro a mais, mas ele não passava dentro de Samaria. Mas o texto me diz que Jesus tinha a intenção de ir a Samaria. E aí nós vamos descobrir o porquê que Jesus tem essa intenção. Jesus chega diante do poço. Lembra o que acontece com os discípulos? Cansados da viagem, Jesus diz: eu preciso parar um pouco. E os discípulos dizem: nós vamos comprar comida. Já que o Senhor quer descansar, enquanto o Senhor fica perto do poço, enquanto o Senhor se refrigera, a da viagem longa, nós vamos comprar comida. Aonde os discípulos iriam comprar comida? Em Samaria. Adentraram Samaria e foram então ter com as pessoas. Jesus estava naquele momento então no poço, quando de repente uma mulher chega. Estranho uma mulher chegar ao poço ao meio-dia para buscar água. Geralmente se busca água pela manhã para toda a necessidade do dia. Se faz pela manhã porque o sol não está tão quente. Mas o que leva uma mulher a ir ao meio-dia tirar água? Essa mulher não era muito bem aceita na sua comunidade, não era muito bem vista. Ela preferia então não sofrer bullying ou passar por situações preconceituosas, e ela preferia ir ao meio-dia. Mas nesse dia essa mulher se depara com quem? Com Jesus. Jesus então, quando vê aquela mulher, o que Jesus pede? Água. Estou cansado de uma viagem no deserto, viagem no calor, muita areia, me dá um pouco de água. Qual é a visão que essa mulher tem de Jesus? Ela olha para Jesus e diz: como o Senhor me pede água, sendo o Senhor um judeu? É muito comum algumas pessoas olharem para Jesus e vê-lo como um judeu. Saber talvez que Jesus faz milagres, saber que Jesus já tem notoriedade, saber que há um grupo de pessoas que acompanha Jesus, saber que há um grupo de pessoas que acreditam em Jesus, saber de que um grupo de pessoas tem se dedicado a Jesus, mas há pessoas que não têm interesse em conhecer e experimentar Jesus. Vem Jesus à distância, vem Jesus como qualquer um, vem Jesus com características e com semelhança a qualquer homem, a qualquer líder. Ouvia um dia desse um ex-famoso, porque hoje famoso é quem está na internet. Antigamente, na nossa época, famoso é quem era reconhecido por pessoas. E vi uma entrevista de um ex-famoso um dia desse, já da nossa época, daqueles que nasceram mais ou menos no mesmo ano que eu. E na entrevista perguntaram para ele: você não tem rede social? Ele disse: de jeito nenhum, não quero isso para a minha vida. Eu falei: mas você não se preocupa em ter seguidores? Ele falou: que isso, eu não quero montar nenhuma religião. As pessoas têm um conceito comum de que seguidor, quando há um grupo de seguidores, aquilo se torna um grupo religioso. Porque um grupo de seguidor começa a acreditar, começa a ser devoto, começa a dar devoção devida, começa a dar honra, começa a dar respeito a quem ele segue. Era comum nesse momento porque o ministério de Jesus era um ministério notório. As notícias de Jesus já tinham se espalhado, os feitos de Jesus já eram conhecidos. Mas essa mulher prefere olhar para Jesus na sua característica humana e dizer: o Senhor é um judeu.
Nessa cultura, homem já não fala com mulher, o Senhor já está me dirigindo a palavra, e além de tudo, as suas características são de um judeu, e eu sou uma samaritana. Quantas vezes nós estamos olhando para Jesus e tentando ver ou vendo apenas em Jesus características de um líder qualquer? Características de alguém que tem um grupo de seguidores, de alguém que tem um grupo de pessoas que lhe dão a devoção, mas de que não serve para mim, não atende à minha necessidade. É difícil pensar nisso, mas é uma realidade. Estamos em um país onde o nome de Jesus é conhecido. Qualquer um que você perguntar na rua sobre Jesus, ele tem uma informação, ele tem uma visão. Mas nem todos querem se relacionar com Jesus. Nem todos querem ter acesso ao coração e se permitir que Jesus tenha acesso ao seu coração. Nem todos querem ter o entendimento de que Jesus precisa ser reconhecido como soberano. E é por isso que muitas vezes nós temos a dificuldade de apresentar Jesus às pessoas. Porque as pessoas dizem, tá bom, você acredita em Jesus? Eu também sei quem Ele é. Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que as pessoas dizem. Eu já até conheço alguém que diz o que Jesus fez e a vida dele até mudou, mas eu não acredito muito nele. Mas sabe qual é a minha maior tristeza? É pensar que há muita gente que está tão próximo de nós e que não se relaciona com Jesus, com as características que Jesus tem. Há muitas pessoas que estão vivendo dentro da igreja de Jesus, mas que olham Jesus não com o respeito, com a devoção, com o temor e com o reconhecimento devido. Há muitas pessoas que têm olhado para Jesus como alguém que pode conduzi-lo a um caminho, mas que não serve para se aprofundar no relacionamento, para ter acesso ao seu coração e para expor toda a sua vida. Há muita gente que anda como uma multidão ao redor de Jesus, olhando Jesus de longe, observando as coisas que acontecem. Mas o texto segue, e o texto fala de algumas coisas interessantes. Acompanhe comigo a partir do verso 9. Verso 10, aliás. Jesus respondeu à mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Ele lhe disse, vai, chame o seu marido e volte. Ela disse, eu não tenho marido. E disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Verso 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Há pessoas que estão se relacionando com Jesus e não conseguem ver o poder e a graça que Jesus tem. Essa mulher olhava para Jesus e disse, mas o Senhor quer água, me dá água da vida. O Senhor nem tem um balde para tirar água. O Senhor não é maior que Jacó, o Senhor não é maior que o nosso pai, o Senhor não é maior que os filhos dele. Mas Jesus começa a confrontar essa mulher com algumas verdades simples a respeito dele, dizendo, você não sabe quem eu sou. Porque se você soubesse quem eu sou, você me pediria da água que eu tenho, porque você nunca mais teria sede. E aí começa de novo uma visão deturpada acerca de Jesus. Essa mulher diz, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar no poço. Essa mulher foi prática e foi lógica. Se o Senhor tem água suficiente para que eu não tenha sede, por favor, me dê dela. Eu não quero voltar ao poço todos os dias para buscar água. Quem me dera ter água encanada, abrir a torneira em casa e a água jorrasse. Mas já que eu tenho que voltar ao poço, me dá dessa água. Mas o interessante é que Jesus começa a confrontar. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que querem se relacionar com Jesus,
para aproveitar aquilo que Jesus pode dar. Há muita gente interessada em Jesus, não por quem Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode dar. Há muita gente querendo usufruir das bênçãos, sem ter o relacionamento e sem realmente oferecer a Jesus aquilo que ele necessita, que é honra, glória e poder. Há muita gente querendo receber tão somente o que Jesus pode oferecer. Mas quando Jesus confronta, quando Jesus fala da realidade, quando Jesus começa a expor a vida, quando Jesus começa a trabalhar o mais profundo sentimento dessa mulher, ela diz: eu vejo que o Senhor não é mais apenas um simples judeu. O Senhor é um profeta. Tem muita gente acreditando em Jesus como profeta. E há uma multidão de pessoas atrás dos benefícios de Jesus. Há muita gente dentro da igreja querendo usufruir daquilo que Jesus dá. E eu vou te dizer uma coisa: Ele vai te dar do mesmo jeito. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para quem é bom e para quem é ruim. As bênçãos de Deus perseguem todas as pessoas nesse mundo. A graça, o poder e a misericórdia são acessíveis a todo ser humano. Mas o privilégio maior não é recebermos as bênçãos de Jesus. O privilégio maior é nós recebermos Jesus. O problema é que quando nós percebemos o que Jesus dá, surge em nós uma necessidade humana tremenda de termos nesse mundo o que nós precisamos. Percebe comigo que a partir do verso 19, quando ela tem o entendimento que Jesus é profeta, ela começa então a querer explorar o que Jesus pode dar. O verso 20 diz assim: os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas os judeus dizem que deve ser em Jerusalém o lugar de adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Queridos, quantos crentes estão vivendo como samaritanos, adorando aquele a quem não conhecem, querendo talvez usufruir e tirar as suas dúvidas, querendo talvez sanar as suas necessidades, receber todas as bênçãos, usufruir da prosperidade divina, mas não conhecem. Adorar ao Senhor Jesus é muito simples quando nós erguemos as mãos. Quando o irmão pediu aqui, né, usa a sua alegria, usa o seu corpo. Ah, é fácil, querido, ó. Fácil. Está sendo transmitido, tem coisas que eu não posso falar. Eu gosto de ensinar as pessoas como ser crente. Porque ser crente hoje em dia é quando nós usamos de um estereótipo. Quando nós usamos de um artifício externo. Parecemos adoradores, parecemos pessoas que estão envolvidas. É fácil parecer alguém que está aos pés de Jesus. É fácil parecer alguém que tem um encontro, um contato, um relacionamento profundo com Jesus. É só você deixar a barba crescer, raspar o cabelo e ter uma cara mais séria. As pessoas vão dizer: é homem de Deus. Mas ter o coração diante de Deus é diferente. Porque Jesus não olha ao nosso exterior. Jesus consegue nos ver como nós somos, de maneira que nem nós sabemos quem somos. É por isso que o salmista diz que antes que nós nascêssemos, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Sabe, mesmo que a gente vá para o abismo, ou se a gente coloca a nossa cama no alto do monte, ali Ele está, Ele conhece, Ele sonda, Ele vai ao profundo do nosso coração. Essa mulher olhou para Jesus e disse: o Senhor é profeta, então responde as minhas dúvidas. Sana as minhas necessidades. Me dá água para que eu não volte mais ao poço. Esclarece uma dúvida que eu tenho a minha vida inteira. Jesus não é Google para tirar suas dúvidas. Jesus é um homem de Deus, enviado por Deus para se relacionar com você. Jesus é o homem Deus, que mesmo na sua condição de homem, não perdeu a sua divindade. E fez tudo isso porque nos ama, ao ponto de dar a sua vida para que o nosso relacionamento fosse então profundo, fosse íntimo e fosse real. Mas há muita gente tentando usufruir daquilo que Jesus pode dar. Se eu sigo ainda a partir do verso 22, ele diz: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
Olha o que diz o verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, escute isso comigo, disse a mulher: eu sei o que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. De novo, a mulher não entende. Ela tem a visão do Messias que viria para tirar dúvidas, do Messias que viria para esclarecer pensamentos humanos. Queridos, este é o grande problema. Há muita gente na expectativa do Jesus que vai vir para resolver problemas humanos. Jesus não está preocupado com o que nos acontece nessa vida, porque nada que acontecer nessa vida vai impedir-nos de viver aquilo que vai acontecer na eternidade. A salvação que nos foi dada não foi para nos livrar de problemas e crises. Ele está presente em todo o tempo. Ele consola, Ele conforta, Ele sustenta, Ele livra, Ele faz milagres, tudo isso Ele faz. Mas é indiferente o que acontece ou o rumo que a nossa vida, nesse sentido de acontecimentos, é gerado nessa vida. Porque uma vez que nós estamos na mão dele, a Bíblia diz que ninguém pode nos arrebatar. Uma vez que a salvação nos foi outorgada pela cruz de Cristo Jesus, pela graça, o nosso nome está escrito no livro da vida. E ninguém apaga o livro da vida. Porque o livro da vida está na mão daquele que é todo poderoso, que ninguém pode contra ele. Mais uma vez a mulher entende: o Messias vai vir, e ela estava falando com ele. Muitas vezes nós estamos falando com Jesus, e a nossa preocupação é só pedir a Jesus coisas desse mundo. Eu não sei você, mas as nossas orações geralmente são: Senhor, eu quero, eu preciso, me dá, resolve. Em nome de Jesus, amém. Relacionamento com o Salvador é quando nós reconhecemos, o adoramos. Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra? Quantas vezes na oração há pedido sobre coisas materiais? Quantas vezes? Uma vez. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Sabe o que é o pedido na oração do Pai Nosso? O básico, o suficiente para a vida. Dá o pão de cada dia. Hoje nós pedimos só o básico para Jesus, não é isso? Só o necessário. Não queremos nada mais do que o suficiente. Não é assim? Quantas vezes na oração do Pai Nosso há adoração? Quantas vezes há reconhecimento de poder? Quantas vezes há reconhecimento de soberania? Toda a oração. É por isso que Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ele não diz que os verdadeiros adorarão pedirão em espírito e em verdade. Necessitarão em espírito e em verdade. O nosso relacionamento com o profeta, o nosso relacionamento com o Messias tem que ser de reconhecimento de quem ele é. Tem que ser reconhecimento de quem nós somos. Observei esse final de semana quando vocês passam perto do pastor Roberto. Oi, pastor, tudo bem com o senhor? Por que vocês falam baixinho quando falam com o pastor Roberto? Por que fala todo mundo com um sorriso? Já chega sorrindo: pastor, tudo bem? Por que faz assim? Como ele disse, só porque é o puff-puff? Ou porque já é um senhor? Não, porque temos no coração que é o pastor, é o nosso pastor, e a gente vai com respeito, a gente vai com carinho. Eu não vi ninguém nesse final de semana pedindo nada para o pastor Roberto. A não ser que alguém fez bem escondido. Mas pelo menos publicamente eu não vi ninguém dizendo: pastor Roberto, o senhor pode me dar aí uns R$2.000 para eu passar essa semana? Eu estou passando a necessidade. Só 2.000 supra a necessidade básica que eu tenho. Eu não vi ninguém chegando dizendo: pastor Roberto, eu estou precisando trocar o meu carro, o senhor não tem um carro novo para me conceder, para me dar? Porque nós sabemos que o relacionamento não está no fato do que recebemos, mas o relacionamento está no fato do relacionamento, do coração ligado ao coração, do desejo de servir ligado ao desejo de nós sermos servidos. Mas com o Senhor Jesus a gente chega o tempo inteiro pedindo, a gente chega o tempo inteiro necessitado,
A gente chega o tempo inteiro reclamando. A gente chega o tempo inteiro quebrado. A gente chega o tempo inteiro machucado. Quantas vezes você parou na sua semana só para agradecer? Só para adorar? Só para reconhecer? Só para louvar? Posso arriscar aqui, mas eu duvido que alguém parou essa semana só para louvar o Senhor. A gente até começa. Grande, grande, único, adorado, adorado. Mas o Senhor podia me abençoar. A gente não resiste. A gente não resiste. Sabe quando a esposa chega para você e diz assim: querido, você entende isso? Amor, estava com saudade, queria te falar uma coisa. Você quer comer alguma coisa? Você está com fome? Está tudo certo? Aí a gente já põe a mão na carteira e diz: vai pedir. Não é isso? Todos os maridos estão fazendo assim. Lá em casa é o contrário. Eu que quando chego falo assim: amor, saudade. Ela me diz: o que você quer? Eu digo: tudo. Mas o texto me diz com uma clareza tão grande. Essa mulher não entende com o que ela está falando. Ela tem a visão no versículo 9 do judeu. Ela tem a visão no versículo 19 do profeta. Mas ela continua se relacionando com Jesus como alguém que pode apenas fornecer bênçãos para esse tempo. Olha o que diz comigo então. Verso 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O nosso Salvador não vai chegar ainda. Ele já chegou. O nosso Messias não está ainda por vir. Ele já veio. O Deus que nós vamos adorar e louvá-lo na eternidade, Ele ainda não é irreal para nós. Ele já está em nós. É preciso aproveitar esse tempo. É preciso vivermos essa vida como se estivéssemos no céu. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos caminhando para a nossa casa. Nós estamos voltando para casa. É preciso termos o foco nisso, então, e nos desvencilharmos dessa vida que tanto nos aprisiona, que tanto nos atrai, e começarmos a viver na expectativa de experimentar o céu aqui. Nós podemos viver o céu aqui. Sabe aquele momento de tormento que você vive, de dor, de sofrimento? No céu não vai ter. Por que no céu não vai ter dor, sofrimento e lamento? Por quê? Porque a presença do Senhor será plena. Mas Ele disse que veio para dar vida e vida em abundância, vida plena. A presença dEle que nós vamos ter no céu é a mesma presença que podemos experimentar aqui. O fato é que os nossos olhos estão voltados para o mundo. O fato é que os nossos olhos estão voltados para a circunstância. O fato é que os nossos olhos estão voltados para aquilo que nós estamos necessitando. Nós necessitamos muito mais de Jesus do que todas as outras coisas. Devíamos ter os nossos olhos voltados para Ele. Mas o texto me diz, curiosamente, a partir do verso 27, que naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou nada, que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, observe isso. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Queridos, é incrível perceber que a cada 10 versículos essa mulher passa por uma transformação. Versículo 9, Jesus era um judeu. Versículo 19, Jesus era o... Versículo 29, Jesus se transforma no Messias. Quando nós encontramos com o Messias, sabe o que acontece? Nós deixamos de lado o nosso cântaro. Aquilo que tanto essa mulher necessitava, aquela água, ela disse: eu não preciso mais. Aquilo que era uma necessidade básica da vida, ela diz: eu não preciso mais. Eu encontrei o Messias. O incrível é que a partir do momento em que ela deixa o seu cântaro, ela volta à cidade. E sabe por que ela volta à cidade? Ela tem a necessidade agora de compartilhar aquilo que ela estava vivendo.
A alegria do Senhor encheu o seu coração. A experiência com o Espírito Santo de Jesus, agora nesse momento, transforma a vida dessa mulher. Aquilo que ela foi buscar ao meio-dia, ela disse: eu não tenho tanta necessidade mais disso, mas eu preciso agora viver que o meu coração está cheio, e eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu preciso contar para todo mundo aquilo que eu tenho experimentado. É isso que a igreja de Jesus precisa viver. Nós nos encontramos com o Messias. Nós nos encontramos com o Salvador. Os nossos cântaros têm que ser deixados. As nossas necessidades não estão mais agora nesse mundo, mas nós precisamos focar lá fora e contar para todo mundo quem é Jesus. Olhe comigo, eu vou saltar alguns versículos, mas eu quero voltar aqui ainda nesse texto. Vá comigo, por favor, ao versículo de número 39, do capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, verso 42, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. A mulher, quando deixa o seu canto, corre para a cidade, ela começa a dizer: venham ver, eu me encontrei com o Messias. O Messias que nós aguardávamos chegou. O Salvador desse mundo já está aqui. O homem que vai mudar todas as coisas já mudou a minha vida. Mas lembram comigo que essa mulher ia ao poço ao meio-dia? Por que ela ia ao poço ao meio-dia? As pessoas não a queriam por perto. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, 5 homens, aliás, e agora o homem que ela está não é seu. Todas as mulheres olhavam para ela e pensavam: é uma prostituta, é uma destruidora de lares, é alguém que vai roubar o marido. Todos os homens daquela cidade olhavam para ela e diziam: essa mulher não vale nada. Mas agora, o porquê que as pessoas param para ouvir essa mulher? Por que todo mundo dá atenção para alguém que era discriminado e vista com preconceito? Por que todo mundo começa a dar atenção, ouvir, gastar um tempo, investir tempo, prestar atenção em alguém que ninguém queria estar perto? Porque aquela mulher já voltou do encontro de Jesus tão diferente, que as pessoas olharam e disseram: não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Tem algo de diferente nessa mulher. E as pessoas creram no testemunho daquela mulher. O encontro com Jesus tem que proporcionar em nós uma transformação tão grande, que quando nós sairmos lá fora, as pessoas vão olhar e vão dizer: você é diferente, você não é mais o mesmo. É por isso que Paulo diz que as coisas velhas, e eis que tudo se faz novo. Nós somos uma nova criatura. É por isso que ele tem a ousadia de dizer que a vida que ele agora vive, ele não vive mais por ele mesmo, mas ele vive pela fé em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer que todas as coisas que antes ele considerava com grande privilégio, com grande prazer, com grande desejo, agora ele as considera como esterco. Ele diz: o mundo perdeu o valor porque eu me enchi de Jesus. Essa mulher tem a mesma percepção. Ela abandona o cântaro, ela volta à cidade e ela começa a compartilhar da graça de Jesus. E as pessoas dizem: nós queremos seguir você e aprender mais sobre Jesus. Aquela mulher começa a guiar a cidade inteira ao encontro de Jesus. Ela começa a conduzir as pessoas a Jesus. E quando elas chegam diante de Jesus, o que elas dizem? Nós agora acreditamos não só pelo que você disse. Sabe o que nós falamos esse final de semana no treinamento? De você sentar com as pessoas, falar de Jesus com as pessoas, ensinar sobre Jesus para as pessoas acreditarem. É isso que aconteceu. Ela voltou, testemunhou, ensinou, falou, caminhou, discipulou, e as pessoas disseram: nós agora acreditamos não só pelo que nós ouvimos. Eles já haviam despertado a fé pelo ouvir aquilo que a mulher narrava, e agora eles têm uma experiência completa com Jesus. Há pessoas que veem Jesus como judeu e não querem nem se relacionar com ele. Há pessoas que veem Jesus como um profeta e querem usufruir tudo que Jesus pode dar.
Mas há pessoas que veem Jesus como o Messias e querem colocar a vida ao serviço do Senhor Jesus. Qual tipo de relacionamento você tem com Jesus? Você tem visto Jesus de longe e dito, é muito bom para outras pessoas, para mim não. Você tem olhado para Jesus e digo, encontrei quem pode me dar todas as coisas. Ou você se encontrou com Jesus e disse, eu estou diante de quem? Eu devo dar todas as coisas. Sabe por que eu estou dizendo isso para uma igreja? E talvez você diga, mas isso é uma palavra para quem está lá fora. Não. Deixa eu te dizer por que é uma palavra para nós que estamos aqui dentro. Volta comigo alguns versículos, por favor. Comigo aí no verso 29, né? Verso 30. Então saíram da cidade, 27. No momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Lembra disso? O que os discípulos falaram com Jesus? Nada. Não tiveram coragem de dizer. Mas o que os discípulos pensaram sobre Jesus? Essa é a grande questão. Porque os discípulos viram Jesus conversando com uma samaritana. Se falaram, a gente não pode deixar esse homem sozinho um minuto que ele arruma problema. A gente mal saiu, ele já está aqui conversando com uma mulher e com a samaritana. A gente nem queria passar em Samaria. Está vendo o que dá seguir Jesus? Dá nisso. Você vem seguindo, você obedece, você sai, deixa um minuto, ele cria problema. Sabe por que foi esse o pensamento que esses homens tiveram? Porque se você vai comigo, aí no verso 31 diz assim, olha, enquanto isso, a mulher foi para a cidade, verso 31, enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, mestre, come alguma coisa. Eles queriam dizer o seguinte, mestre, esquece esse negócio que aconteceu, vamos voltar para o nosso convívio, vamos comer alguma coisa? Aí Jesus diz assim, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, de novo não tem coragem de dizer para Jesus, será que alguém trouxe para ele comida? Mas disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e que colhe o fruto da vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Verso 38. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho. Os discípulos de Jesus foram comprar comida onde? Em Samaria. E quando foram em Samaria, eles tinham que ir no comércio, não tinha? Para comprar comida. Comércio nessa época era um aglomerado de pessoas em uma praça comum, em um espaço comum, onde todo mundo que plantava alguma coisa estava ali vendendo. Onde aqueles que faziam pão estavam ali vendendo. Esses homens então passam pelas pessoas, se relacionam com as pessoas, veem as pessoas, fazem as suas compras e voltam para Jesus. Voltam para Jesus com as mãos cheias de quê? De comida, de coisas desse mundo. A mulher samaritana sai do encontro com Jesus. Ela vai para onde? Para Samaria. Ela se relaciona com as mesmas pessoas. Ela se depara com as mesmas pessoas. E ela volta para Jesus com as mãos cheias de quê? De almas. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês não estão entendendo as coisas. Vocês estão achando que é daqui a 4 meses. Vocês estão focados nas coisas desse mundo. Vocês estão querendo comer pão, vocês estão querendo tomar o vinho, vocês estão querendo usufruir do momento dessa terra, mas vocês deveriam colher daquilo que vocês não plantaram. Vocês deveriam estar preocupados com as coisas do meu reino. Vocês deveriam estar focando a vida em ganhar almas e buscar pessoas para conhecer o Messias. Olha o que essa mulher fez. Vocês estão caminhando comigo há quase 3 anos. Vocês viram milagres, vocês viram multiplicações, vocês viram pessoas chegando, sendo curadas. Vocês estão experimentando, caminhando comigo. Vocês estão me seguindo, mas vocês não estão focados nas coisas do reino.
Essa mulher acabou de ter um encontro comigo, ela não sabe nada ainda ao meu respeito, ela não entendeu profundamente quem eu sou, mas ela já entendeu que o cântaro deve ser deixado e que pessoas precisam ser alcançadas. O nosso relacionamento com Jesus tem que ser tão profundo como foi essa mulher, ao ponto de esquecer as coisas desse mundo. Quantas horas nós estamos dedicando ao trabalho? Quantas horas estamos dedicando à nossa vida? Quantas horas estamos dedicando às coisas que nós tanto desejamos? E quanto nós estamos dedicando ao reino de Deus? Eu estou dizendo que você deve abandonar o seu trabalho, mas que você no seu trabalho deve estar focado em ser testemunha de Jesus. O seu trabalho é secundário, ser cristão é a coisa primária. Não é necessário que você chegue à China, à África, à Índia para ser um missionário. É necessário que você saia da sua casa e atravesse a rua e encontre com o seu vizinho. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Algumas pessoas nesse final de semana mandaram uma mensagem de WhatsApp para alguns amigos, dizendo: eu estou aqui na igreja, me lembrei de você, estou orando pela sua vida. Uma mensagem. Sabe quais foram as respostas? A mensagem chegou na hora certa, ora por mim que eu estou passando a maior crise da minha vida. Muito obrigado pela sua oração. Eu acabei de receber o livramento de um acidente de moto, porque você estava orando por mim. Eu estou dizendo, que bom que você mandou a mensagem. Eu estou passando um problema, eu não tenho com quem falar, mas eu quero te contar o que eu estou vivendo. Uma irmã me disse aqui hoje à noite, que uma outra pessoa recebeu a mensagem e respondeu para ela hoje dizendo: muito obrigado. Minha filha e meu cunhado foram livres de uma tempestade, um temporal na cidade que estava. No exato momento em que você mandou a mensagem, ele percebeu que ele deveria sair de onde estava. E assim que chegou dentro de casa, a tempestade caiu, telhados foram arrancados das casas, mas eles estavam salvos por causa da sua oração. A gente não precisa esperar muita coisa, nós precisamos fazer muitas coisas. E o fazer é tão somente abrir mão da nossa vida. É esquecer que nós precisamos de água, é esquecer que nós precisamos de pão, é esquecer que nós precisamos da vida, mas é viver a nossa vida para Jesus, porque nós não fomos salvos por Jesus para satisfazer o nosso desejo. Jesus não é o gênio da lâmpada que nós esfregamos e dizemos: eu quero, eu preciso, eu necessito, e Ele atende. Jesus é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis, é o Deus sobre todos os deuses. É quem deve ser adorado, é o que cantamos: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. É diante dEle que nós vamos estar na eternidade. E quando João viu aquela grande multidão, nós estávamos lá, eu e você, vestidos de branco, e nós estávamos diante do Senhor dizendo: glória seja dada ao nosso Senhor. Diante de nós havia uma grande multidão, e talvez uma grande multidão de pessoas que nós vamos levar a Jesus. O final da história já está escrito, mas cabe a mim e você decidir se nós vamos contribuir para esse final. Nós estaremos lá, mas os nossos vizinhos vão estar se nós falarmos de Jesus. Os nossos amigos vão estar se nós testemunharmos de Jesus. A nossa família vai estar se nós falarmos de Jesus. Esquece que Jesus é só um judeu. Não veja Jesus como um profeta, onde você pode tirar as suas dúvidas e receber as suas bênçãos. Não veja Jesus como um futuro Messias, que talvez um dia ainda você vai conhecê-lo. Mas experimente Jesus como o Messias que já te salvou, que já te tirou da condenação, que já apagou o seu nome do livro da condenação e que escreveu o seu nome no livro da vida. E que você deve adorá-lo em espírito e em verdade, com tudo que tem e com tudo que é. Que os seus cântaros sejam deixados, quebrados, despedaçados, mas que a sua vida seja dedicada a servir, a adorar e a trazer pessoas para o reino de Deus. Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer usar a sua vida. O cristianismo tem crescido. O nome de Jesus tem se tornado conhecido. Países têm sido abertos. Lares têm sido alcançados. Vidas têm sido transformadas. Porque servir a Jesus com a plenitude da nossa vida. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que nesse momento você se colocasse diante de Jesus. E que você dissesse para Ele, com toda sinceridade, qual tem sido o seu relacionamento com Ele.
Qual tem sido o nível do seu encontro com Jesus? Como você o tem visto e como você o tem experimentado? Porque Ele já o sabe, Ele já o conhece. E talvez seja a noite você dizer: Senhor, eu tenho visto o Senhor como judeu, como homem que as pessoas seguem, como homem que as pessoas falam, como homem que as pessoas até testemunham, mas que não tem sido para mim. Eu tenho vivido à distância do Senhor. Tenho até vivido na igreja, tenho até sido religioso, mas não tenho vivido com o Senhor. Talvez seja a noite você dizer: Senhor, eu tenho visto o Senhor Jesus como um profeta, e tenho requerido todas as bênçãos, todos os privilégios. Tenho pedido a Deus que o Senhor faça tudo pela minha vida, mas nós queremos passar para o relacionamento onde o Senhor é o nosso Messias. E se esse é o relacionamento que você tem, Jesus hoje te chama para ser o seu Salvador, para ser o dono da sua vida, para ser o seu Senhor em todas as coisas. E basta tão somente você dizer: Senhor, eu quero sim. Eu quero ser o seu servo, eu quero ser o seu filho. Eu quero tê-lo como Senhor, eu quero, ó Deus, experimentá-lo na minha vida. Indiferente da circunstância, indiferente das bênçãos, indiferente das promessas, eu quero o Senhor na minha vida. Mas pode ser a noite de você dizer para o Senhor também: Senhor, eu quero abandonar o meu cântaro. Eu quero desconsiderar as necessidades primárias da minha vida, porque o Senhor é maior que todas as coisas. Eu quero deixar, ó Deus, a ansiedade, a preocupação, o desejo, o sonho limitado para este tempo tão pequeno que nós vivemos nesse mundo, para viver os sonhos, os planos e os desejos do Senhor que são eternos. Eu quero sim, ó Deus, trazer pessoas para o Senhor. Eu não quero viver a minha vida me esforçando por causa de um pão, por causa de um peixe, por causa de uma taça de vinho. Eu não quero viver os meus dias, ó Deus, preocupados naquilo que eu devo vestir, naquilo que eu devo comer, onde eu devo me abrigar, porque o Senhor já diz, ó Deus, que os pássaros não plantam, mas o Senhor os alimenta, que os pássaros não constroem, mas o Senhor os abriga, que as flores, ó Deus, não tecem, mas o Senhor as veste com beleza. E o Senhor disse que se nós buscássemos o Teu reino, a Tua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas. E nós queremos viver essa confiança, com esse relacionamento. Diga para Deus nessa noite qual é o desejo do seu coração. Porque não adianta eu orar pela sua vida, porque Jesus quer ouvir a sua oração. É o seu relacionamento, é a sua entrega, é o seu coração. E se você deseja quebrar o seu cântaro nessa noite, mas só se isso for uma verdade profunda no seu coração, eu queria que você se colocasse de pé dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu quero voltar para a cidade. Eu quero sair das quatro paredes da igreja. E eu quero trazer o mundo inteiro para o Senhor. Eu quero contar para todo mundo o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero mostrar a transformação na minha vida. Eu quero viver essa transformação de maneira que quando eu falar as pessoas acreditem. Que quando eu passar pela rua as pessoas sintam. Que quando eu tiver contato com alguém as pessoas vejam em mim Jesus. Porque a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. E eu não quero esperar 4 meses. Eu não quero esperar que a colheita esteja pronta. Eu quero sair agora porque as pessoas lá fora estão necessitadas, carentes, ansiosas por conhecer o Messias que é Jesus. Pai, em nome de Jesus é que nós estamos aqui nessa noite. É por Jesus que nós estamos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas foi o sacrifício do Teu Filho que nos trouxe até aqui. Nós poderíamos, ó Deus, nem mais ter a vida, porque vivíamos uma vida, ó Deus, tão desgarrada, tão desejosos de tantas coisas erradas nesse mundo. Mas o sacrifício do Teu Filho foi tão pleno, foi tão completo, foi tão perfeito, que a nossa vida foi mudada. A nossa história foi reconstruída, o nosso passado foi apagado. O
Senhor, quando nos vê, não vê mais os nossos pecados, mas o Senhor nos vê em perfeição, porque o Senhor nos vê pela lente do Teu Filho Jesus. Obrigado porque o sangue do Teu Filho nos limpou, nos lavou, nos purificou de todo pecado, redimiu de nós a condenação, e nós somos regenerados, justificados, perdoados, purificados, porque o Messias, Jesus Cristo, veio a este mundo e se deu em nosso lugar. Obrigado porque nós não tínhamos e nem temos o que fazer, mas a graça do Senhor foi abundante, foi plena, foi soberana e foi derramada sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós podemos chamar o Senhor de Pai, somos chamados de filhos. Obrigado porque nós não temos como pagar, mas o Senhor já pagou essa dívida por nós. E hoje nós queremos dizer que nós queremos colocar a nossa vida à sua disposição. Nós queremos dar o que nós temos e o que nós somos. Nós não queremos estar limitado a uma ação, a uma atividade, a um tempo ou ao templo. Nós queremos ser os teus filhos em todos os lugares e testemunhar do Senhor em todos os lugares. Nós queremos passar pelas pessoas, ó Deus, e queremos que elas vejam Jesus em nós. Mas nós queremos ter a ousadia também, e nos enche dessa ousadia nessa noite. Derrama sobre nós o Teu Espírito com a intrepidez tremenda e profunda, para nós sairmos, ó Deus, daqui e falarmos de Jesus para as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas e dizer que nós queremos sim testemunhar do que Jesus fez em nós e do que Jesus pode fazer por elas. Sobre os Teus filhos que estão de pé nessa noite, dizendo que querem quebrar o seu cântaro, deixá-lo de lado, abandonar essa vida, derrama sobre eles o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Coloca sobre eles a promessa do Senhor, ó Deus, de uma forma tão audível, tão clara, que todos os dias eles se lembrem que onde quer que eles estiverem, o Senhor está com eles até a consumação dos séculos. Que o Senhor mesmo vai dar a eles as palavras que o Senhor quer que eles pronunciem, que o Senhor vai enchê-los da ousadia e da intrepidez do Teu Santo Espírito, que não vai ser necessário que eles pronunciem palavras, porque eles vão ser apenas a boca do Senhor para testemunhar do Teu poder. Por isso, ó Deus, nós queremos nos derramar diante do Senhor nessa noite e dizer que nós somos os Teus filhos e somos os Teus servos, e estamos aqui, ó Deus, à disposição do Senhor, para fazer daquilo que o Senhor deseja e da forma que o Senhor desejar sobre a nossa vida. Por isso abençoa, Deus, os meus irmãos, e dê a eles todos os dias a doce e suficiente presença do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, para a glória de Jesus e pelo poder de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.